pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Tagarelando. Aqui quem fala é a Gabi e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um livro que foi muito especial pra mim. Eu diria que foi o meu primeiro livro favoritado deste ano, Anne antes de Green Gables. Gente, vamos conversar então um pouquinho a respeito desse livro incrível. Se liga após a vinheta. Antes da gente começar, quero te convidar a me seguir aqui nas minhas redes sociais, seja lá no Instagram ou no Scoob, pra sempre ficar por dentro das novidades e estar um pouquinho mais próximo, tá bom? Caso ainda não seja inscrito, aproveita, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like. E vamos falar então de Anne antes de Green Gables. Gabi, que livro é esse? Que muita gente fala, nossa, eu nem sabia da existência desse livro, como assim? De onde que veio? Como é que é a história? Então vamos lá, vamos contar. Este livro aqui, gente, não foi escrito pela autora dos livros da Anne de Green Gables, aquela coleção da Anne. Foi escrita originalmente pela Lucy Maud Montgomery. Este livro aqui é um livro especial. Os herdeiros da Lucy pediram para uma autora canadense que é super renomada, chamada Bud Wilson, escrever um livro em homenagem ao centenário da Anne de Green Gables. Então a Bud Wilson resolveu escrever a história que não é contada na coleção de livros da Anne, que é a história antes da Anne chegar na fazenda em Green Gables, antes dela ser adotada pelo Matthew e pela Marilla. Então esse livro foi publicado originalmente, no exterior em 2008 e chegou aqui pra nós no Brasil pela editora Pedra Azul pela primeira vez apenas agora no ano de 2021. Então um super lançamento aqui pra nós, E neste livro então a gente vai acompanhar a Anne do seu nascimento até os seus 11 anos. A gente vai ver os pais da Anne, nós vamos conhecer quem foram os pais dela, o que foi que aconteceu com eles, porque nós sabemos, isso não é spoiler pra ninguém, que a Anne é órfã, então como que ela se tornou órfã? A gente vê a Anne indo para a casa de duas famílias, ir morar com duas famílias antes dela ir para o orfanato. E vemos que a infância da Anne foi praticamente roubada, porque ela sendo órfã, ela precisava trabalhar na casa das famílias onde ela era acolhida, como forma de compensar ela ser uma boca a mais para ser alimentada, entende? Então, gente, eu nem preciso dizer que essa daqui é uma história super emocionante, me arrancou lágrimas pelo menos 2 vezes, e olha que eu não sou tão fácil assim de chorar com livros, mas esse livro aqui realmente me pegou de jeito, me emocionei e é uma história encantadora em diversos aspectos. O mais legal pra mim foi ver a personalidade da Anne sendo formada. Como foi, será, que a Anne se tornou aquela garotinha tagarela que a gente vê tanto nos livros, que gosta tanto de ir pra escola, de conhecer palavras novas e falar palavras difíceis, que tem um olhar apaixonante pela natureza, por tudo aquilo que é belo, que a rodeia, que valoriza as pessoas e busca sempre ver a beleza e o melhor de todas as situações, mesmo sendo situações difíceis. Como foi que a Anne se tornou a Anne que a gente conhece nos outros livros? É isso que a gente acaba descobrindo neste livro aqui. O desenrolar de tudo isso é bonito demais, é bacana demais de acompanhar. E a primeira coisa que me chamou muito a atenção, gente, é que se eu não soubesse que esse livro aqui tinha sido escrito por outra autora, anos depois, séculos depois, eu não desconfiaria que não havia sido escrito pela autora dos livros originais da Anne, sabe? Pela Lucy. Porque a Bud Wilson fez um trabalho incrível, ela realmente estudou a forma como a Lucy escrevia e ela conseguiu imitar isso super bem. Talvez os únicos indícios ali de que este livro foi escrito muito mais à frente, do que os demais, seriam algumas abordagens que são feitas, que são de fato um pouco mais atuais, um pouco mais aqui do nosso século. Então, o livro vai tratar muito sobre o papel da mulher na sociedade, na família, e acaba trazendo muito essa questão de como houve uma época em que a igualdade não era muito vista, infelizmente, entre homens e mulheres, principalmente nos âmbitos profissionais. Então, a Bud Wilson aproveita para introduzir algumas coisas e eu particularmente gostei da maneira como ela abordou esses assuntos. Eu achei que não foi exagerado, nem pendeu para um lado nem para outro, mas ela tratou tudo isso de uma maneira muito sóbria, muito equilibrada, e eu achei bem bacana. Outra coisa interessante de perceber é que este livro, ele possui um peso emocional talvez um pouco mais forte do que os outros livros da Anne, pelo menos dos que eu li até agora. Geralmente esses livros da Anne, pra quem já leu, sabe que eles são bem leves, assim, é sempre uma história
Então, pra quem já leu sabe que geralmente os livros da Anne são muito leves, assim, não tratam nada de maneira muito chocante, são muito felizes, muito tranquilos. Mas a infância da Anne não foi tão feliz assim, não foi tão tranquila, isso a gente sabe já até pela série Anne with an E, que saiu na Netflix, e por algumas menções que a Anne faz no livro, principalmente Anne de Green Gables ou Anne de Avonlea. Às vezes ela fala alguma coisinha ali do seu passado, de como foi difícil pra ela antes dela ser adotada, né, pela Marilla, pelo Matthew, mas neste livro aqui a gente vai realmente ver tudo. Então existem algumas cenas talvez um pouco mais fortes, entre aspas, comparando, claro, com os outros livros da Anne, porque será trazida a temática da violência contra a mulher, por exemplo, irá mostrar personagens que têm problemas com álcool, com vício, acabará abordando também suicídio. Então são temas um pouquinho mais fortes do que o que a gente está acostumado a ver nos demais livros. Ainda assim, gente, nada aqui é tratado de uma maneira brutal, nem exagerada, tá bom? Mas é só pra vocês entenderem que irá abordar temas um pouco mais complicados. Mas como eu falei, achei que a autora soube conduzir muito bem a história, a maneira como foi contada, o ponto de vista dos personagens. São personagens extremamente bem construídos, eles nunca fazem uma coisa que não tem um contexto, que não tem uma motivação, que não tem uma explicação. Todas as ações dos personagens a gente consegue se identificar muitas vezes e julgar mesmo as ações como corretas ou como erradas, e ainda assim entender os personagens, ter uma empatia com cada um dos personagens que são apresentados. E gente, nossa, foi incrível, eu amei muito mesmo. E fora que a Bud Wilson quis mostrar aspectos que não são muito vistos em outros livros a respeito de uma época passada. Então era uma realidade que era vivida naquela época e que ocasionou uma série de consequências. E muitas dessas consequências, infelizmente, a gente vê até hoje acontecendo. Então, o livro acaba usando esse artifício, né, de retratar uma época passada para denunciar práticas ainda presentes na nossa sociedade em alguns ambientes. Uma outra crítica que nitidamente é feita é a respeito da exploração do trabalho infantil. A gente sabe que houve um tempo em que era normal crianças, assim, muito pequenas serem realmente exploradas, e ao mesmo tempo é possível perceber que atualmente a gente também acabou pendendo muitas vezes para um outro lado, para um outro extremo, de que criança só deve brincar e estudar. Sim, é verdade, a hora de brincar é na infância, a infância é própria para isso e é maravilhoso. A hora de estudar também é na infância, na adolescência, na juventude, até a vida adulta em diante, mas começa ali a base sendo formada na infância. Mas isso não significa que as crianças não possam ajudar nos trabalhos de casa e não possam aprender desde cedo a como fazer determinadas coisas. Claro que sempre proporcionalmente a cada faixa etária, a época da sua vida. É muito interessante ver a Anne desde muito novinha aprendendo coisas que serão importantes para a vida dela adulta. Claro que num período que ela não deveria, que ela foi realmente explorada, porém, ainda assim ela leva ensinamentos para o resto da sua vida. Ela precisou amadurecer muito mais cedo do que o normal. Ela teve uma infância roubada, mas ainda assim ela não deixou de ser criança, ela não deixou de viver a fantasia na época da fantasia, ela não deixou de imaginar, pelo contrário, ela carregou isso inclusive pelo resto da sua vida, como a gente acompanha nos demais livros. Eu achei sensacional de ver a maneira como isso foi construído, como a personagem foi construída neste livro aqui, que poderia muito bem ser o primeiro livro escrito e na verdade foi o último livro, né? E não foi nem escrito pela autora original dos livros da Anne, que acho que não estava nem pensando, nem preocupada com as coisas que eu estou falando, comentando aqui com vocês e que apareceram aqui neste livro. E de um modo geral, gente, essa é uma história linda demais. Ela tem uma dosagem muito boa entre partes felizes e partes tristes, que é compatível à nossa vida, que oscila. Então, por mais que seja uma história fictícia, é possível a gente perceber traços da nossa realidade, e isso faz com que a história tenha uma verossimilhança incrível, que é o que nos permite ser transportados para dentro do livro, ver as paisagens que a Anne tá vendo, sentir o que ela está sentindo. E isso tudo é muito intenso, é muito forte, por isso que eu digo que
essa história tem um peso, essa história é emocionante demais, ela é belíssima. A maneira como ela foi escrita, como ela foi contada, arquitetada em todos os detalhes, foi muito, muito, muito bem executada mesmo. O livro fala muito sobre amadurecimento, sobre perdão, sobre o valor que as pessoas têm, que esse valor não deve ser medido pelas coisas que elas possuem ou pelas aparências dessas pessoas, mas sim por aquilo que elas são, por aquilo que elas demonstram, por aquilo que elas agregam na vida de outras pessoas. Fala sobre contemplação das coisas belas, da natureza, de momentos bons, de momentos importantes, de como é importante a gente refletir sobre a nossa vida, sobre as coisas que nos acontecem. E principalmente fala sobre gratidão, sobre contentamento, seja em momentos bons ou seja em momentos ruins. Aqui no Tagarelando a gente fez uma leitura coletiva desse livro e na discussão foi muito, muito bacana poder perceber outros pontos de vistas, né? E nós chegamos à conclusão de que a Anne sabe parar e pensar. Seja nos momentos ruins, em que ela precisa parar e pensar sobre aquilo que tá acontecendo e poder vencer aquele problema, aquela dificuldade. E mesmo nos momentos felizes, ela não deixa passar nenhum dos dois momentos. Ela reflete sobre os seus momentos felizes, ela pensa naquilo pra justamente saber o motivo da sua gratidão e assim valorizar esses momentos. Então é muito, muito, muito interessante, mas acima de qualquer coisa eu diria que o grande tema dessa história é esperança. Nos momentos em que nós estamos vivendo atualmente, esperança é algo que a gente precisa. E esse livro aqui é um alento, assim, sabe? Ele traz um conforto e nos ajuda a perceber que precisamos de esperança pra viver. E onde a gente vai encontrar essa esperança, né? A gente precisa buscar. Então, gente, a Anne nos ajuda a ir atrás dessa esperança. Já outros detalhes específicos, assim, do livro, a gente realmente conversou na nossa discussão que a gente teve na semana passada e foi muito bacana. Então não perca a próxima oportunidade de participar de alguma leitura coletiva que, porventura, a gente vier a fazer aqui nesse canal. E nós teremos sim, viu? Já tem a leitura de Senhor dos Anéis rolando atualmente e nós faremos ainda mais algumas leituras coletivas, muito provavelmente, até o final do ano. Então fiquem ligados aqui no canal e lá no Instagram também. Vale também uma ressalva pra essa capa maravilhosa que a Pedra Azul fez, né, minha gente? Porque olha isso daqui, gente. E a contracapa também. Uma produção primorosa aqui da Pedra Azul, porque quem já assistiu a série ou quem já leu outros livros da Anne também sabe o que essa cena daqui significa. E é muito especial, é muito importante pra essa história aqui que vai ser contada. E esta cena daqui também é icônica, porque a gente sabe que a Anne, ela chega na estação de trem. Então aqui é a Anne embarcando nesse trem que vai pra Green Gables. Então, nossa, gente, trabalho, assim, espetacular. Então, pessoal, é isso que eu tinha pra falar pra vocês a respeito de Anne antes de Green Gables. Queria incentivá-los a ler, caso você já tenha lido os livros da Anne e goste. Caso você ainda não tenha lido nenhum livro da Anne, pode começar por esse daqui também, que não vai haverá problema nenhum. Não importa, na verdade, a ordem que você vai ler esse livro, por isso que é tão legal. Eu li até o 4º livro normal da série da Anne e depois peguei e li esse daqui. Não atrapalha em nada, isso aqui é bem bacana. Caso você queira comprar, adquirir esse livro, essas informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E queria aproveitar pra mostrar pra vocês, olha só, o presentinho que eu ganhei de uma inscrita, a Stephanie, uma inscrita aqui do canal, me presenteou com essa Anne de amigurumi. Eu mostrei lá no Instagram pra vocês quando chegou, e aí tô aproveitando pra mostrar aqui no final desse vídeo da Anne, que eu não podia deixar de mostrar, né, gente? E caso você queira conferir o trabalho da Stephanie, vai estar aqui embaixo também o Instagram dela, porque foi ela mesma que fez, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra ajudar com a divulgação, compartilha com as pessoas que vocês sabem que vão gostar de ter a informação a respeito desse livro. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo pra eu saber, pra gente poder interagir melhor. Se você já leu esse livro aqui, Anne antes de Green Gables, me diz aqui o que é que você achou, sem spoiler de preferência, tá bom? Ou se você já leu algum livro aí da série da Anne, o que é que você acha, se você gosta, se você assistiu a série, me conta aqui embaixo, porque quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu amo demais essa coleção de livros, amo muito essa história, na verdade, da Anne. Então é sempre muito gostoso conversar com pessoas que gostam disso tudo também. Então é isso, gente. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!